A gente vai sair falando de Flamengo e falando do Everton Ribeiro, que parece realmente que o seu ciclo vai chegando no fim, no rubro-negro carioca. Ele está muito próximo de fechar com o Bahia, Roberta Barroso. Aí a gente vai sair falando de Flamengo e falando do Everton Ribeiro, que parece realmente que o seu ciclo vai chegando no fim, no rubro-negro carioca. E ele está muito próximo de fechar com o Bahia, Roberta Barroso tem as informações. Band Esporte sem contrato com o Flamengo desde o dia 31 de dezembro. Everton Ribeiro deve jogar no Bahia. A informação foi divulgada primeiro pelo ex-jogador Preto Casagrande e confirmada pela ESPN e pelo nosso companheiro Pedro Ivo. O meia é esperado nos próximos dias para assinar com o clube. O vínculo será até o fim de 2025. Para renovar com o Flamengo, o desejo de Everton Ribeiro seria um contrato de 2 anos, mas o rubro-negro ofereceu uma renovação por 1 ano. Everton Ribeiro cedeu, aceitaria renovar por 1 ano, mas com metas estabelecidas para uma renovação automática para mais 1 ano. O Flamengo ficou em silêncio e o Everton Ribeiro então começou a ouvir propostas. Foram 7 temporadas com a camisa rubro-negra, 11 títulos conquistados. No Bahia, ele vai reencontrar Rogério Ceni, técnico que comandou o Flamengo em 2020 e 2021. Juntos, eles conquistaram um Campeonato Brasileiro, um Carioca e uma Supercopa do Brasil. Parece que é isso mesmo, André Kfouri, que está chegando ao fim o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo. 7 temporadas, nem imaginava que era tanto, mas 7 temporadas já à frente do rubro-negro. Muitas histórias e agora tem essa conversa de que deve mesmo ir para o Bahia. É um melindre sair, o Everton Ribeiro sair do Flamengo da maneira como ele está saindo? Ah, mas é porque a diretoria não respondeu, porque não disse que não para ele procurar um novo clube de uma maneira mais tranquila, mais transparente? Eu acho, Marcela, que essa é uma situação em que o lado do negócio do futebol fica mais claro quando um jogador histórico como o Everton Ribeiro quer mais estabilidade, quer poder se programar e quer também, por que não, e não há nada de errado com isso, porque todos nós somos humanos e gostamos de nos sentir queridos nos lugares em que trabalhamos, quer também, com um contrato mais longo, que era aquilo que ele desejava, essa sensação da valorização interna, que é muito importante. Repito, isso não é uma crítica. O clube pode pensar diferente, em alguns casos até deve pensar diferente. Mas, como eu dizia, jogadores históricos de uma determinada idade, que na avaliação de quem tem que assinar o papel por parte do clube, começa a entrar num período de ou declínio físico, ou técnico, ou ambos, e o clube não se sente confortável de dar a ele o contrato na duração que esse jogador deseja. Acontece muitas vezes, aconteceu com o Felipe Melo no Palmeiras, por exemplo, e ele foi ganhar troféus no Fluminense, como a gente viu. Que o Everton Ribeiro sairia do Flamengo estava mais ou menos claro, porque se não fosse assim, o clube não permitiria que o contrato dele chegasse até o final, se o prazo expirasse. E o prazo expirou. O que é uma surpresa para mim nessa trajetória do Everton Ribeiro é a aparição de um clube como o Bahia. E isso é uma notícia muito boa, porque alguém pode imaginar ou pode dizer que o Bahia não tem tamanho para o Everton Ribeiro nesse momento da carreira, seria, como as pessoas gostam de qualificar às vezes, um passo atrás. E a verdade por trás desse tipo de movimentação, ela pode muito bem ser outra. O Bahia é um clube de muita importância, o Bahia é um clube de muita torcida, o Bahia está no começo de uma nova era na sua vida como clube de futebol. Tem por trás muito investimento, uma estrutura muito sólida, muito profissional, internacionalmente falando, e as coisas estão mudando. Então, no momento em que o Cauli é basicamente retirado do mercado porque o Bahia entende que segurá-lo é importante para as pretensões futebolísticas no futuro, e no momento em que se faz uma proposta que se paga bem ao Everton Ribeiro, se oferece a ele o contrato que ele quer em termos de duração, porque se não fosse assim, ele não aceitaria a proposta. E também se sinaliza com a possibilidade de, no pós-carreira, depois que ele deixar de ser jogador de futebol,
que ele assuma um cargo a escolher nessa estrutura profissional do Grupo City, que hoje dá as cartas no Bahia, isso sim é uma novidade. E uma ótima novidade em todos os aspectos. Pois é, Antero, também quero a tua opinião em relação a isso. Mostra realmente uma força do Bahia. O Bahia que também fez uma proposta para o Jean Lucas do Santos, ele também deve pintar no Bahia. Queria que você fizesse essa análise de como a gente vê um novo clube atuando no mercado de uma maneira diferente, como a gente não via nas outras temporadas, agora com o Grupo City. E queria que você falasse também sobre essa saída do Everton Ribeiro do Flamengo. Bom, vamos lá, uma constatação óbvia, não é? No futebol, sobretudo, a questão do reconhecimento pelo trabalho ou a idolatria são episódios que passam muito rapidamente. Então, o jogador, quando está no auge, paparicado pelos dirigentes, não, esse não sai, vai ter contrato renovado por 3, 4, 5 anos, com aumentos periódicos, etc. e tal, a torcida badala e não sei o que mais. Aí vai chegando um momento em que se começa a olhar para um determinado atleta e se diz assim, está passando do ponto. Claro, a idade chega para todos nós em qualquer profissão. É que no esporte e no futebol, mais especificamente, isso fica evidente ou também há uma dose ainda muito grande de preconceito. O Everton, o histórico dele, profissional e pessoal no Flamengo, salvo engano, é impecável. Um jogador útil durante 7 anos. E útil num Flamengo vencedor. Se fosse um Flamengo meia-boca, em reconstrução, você fala, bom, se tolera esse atleta porque ele agrega um pouco mais de qualidade técnica. Mas num time ganhador, o cara tem que jogar muito para ter espaço. Perdeu em 2023? Ok, por vários motivos, dentre os quais a própria confusão técnica pela qual passou o Flamengo. Mas ainda assim, sempre que chamado, não se escondeu, sabe, e mostrou empenho e profissionalismo. Então, vai sair porque é o que acontece com todo mundo na vida, em todas as profissões. O Bahia estar interessado nele, oferecer esse contrato e essas vantagens, não é para trazer um jogador que vai lá encerrar a carreira brincando. Repito, pelo histórico de comportamento do Everton, não se deve esperar que vai lá se encostar. E pela estrutura que está montando o Bahia, é um sinal bem interessante de que quer jogadores de qualidade, não necessariamente jovens, mas que venham dar mais qualidade, dar um upgrade para o time. E que bom que assim seja. Para devolver para você, Marcelo, eu fico muito feliz e defendo essa ideia já há alguns anos, de ver um clube do Nordeste, sabe, chamando a atenção de um grupo economicamente forte, que aposta no retorno que pode ter de marketing, de resultados, de visibilidade. Isso é muito bom para nós. Como eu festejo já há um tempo o sucesso do Fortaleza. Nós temos no Brasil, ou especificamente até no Nordeste, um potencial econômico e esportivo no futebol que quem explorar com seriedade e logo vai se dar muito bem. É verdade. A gente já vai para o intervalo. Só queria a tua opinião, André, em relação ao Flamengo. Acerta ao abrir mão de um jogador como o Everton Ribeiro e facilita a vida da diretoria quando vê que é o Bahia e não um rival dos grandes e que a rivalidade aumentou nos últimos anos, como o Palmeiras, o próprio Corinthians, sim, ou quem sabe o São Paulo, que sim, também foi campeão da Copa do Brasil? Eu acho que sim. Acho que começando pelo final, o fato do Everton Ribeiro muito provavelmente jogar num lugar que a torcida do Flamengo não enxerga como um adversário direto em relação ao que é o objetivo de cada ano que o Flamengo tem, junto com o seu torcedor, melhora um pouco a imagem dessa negociação, dessa decisão que o Flamengo tomou como clube de não querer renovar o contrato com o Everton Ribeiro, aos olhos de quem acha que isso é um erro.
Sim. Então, o rubro-negro que gostaria que o Everton Ribeiro ficasse, ele possivelmente agora está dizendo, pelo menos não vai jogar no Fluminense, pelo menos não vai jogar no Palmeiras, pelo menos não vai jogar no Vasco, né? Ele vai jogar num clube que é mais ou menos neutro, excetuando, é claro, os torcedores do Nordeste brasileiro, que tem, evidentemente, as relações que tem, esportivamente falando, de rivalidade com o Bahia. A questão local, ela vale aqui, vale no Sul, vale no Nordeste do nosso país. Mas, respondendo ao começo da sua pergunta, eu honestamente não sei se o Flamengo acerta. O que eu sei é que lá existe uma comissão técnica hoje que, é óbvio, sabe o que quer. A opinião do Tite e dos seus auxiliares deve ter sido muito importante, muito influente na tomada de decisão, mas o Everton Ribeiro é um jogador raro no futebol brasileiro. Então eu tenho dúvidas se o Flamengo não se arrependerá de tê-lo deixado ir. E olha que é o Everton Ribeiro e olha que é o Tite, que ama o Everton Ribeiro também. Bom, vamos lá, a gente vai para... É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo para vocês. Vocês virem as últimas informações sobre o Flamengo, mercado, de contratação, especulação, quem chega e quem não chega no Flamengo. E não se esqueçam, hein? Deixem seu like, se inscrevam no canal. Bora, Mengão!